A gente está acostumado a fazer um cinema que o pessoal chama de o cinema brasileiro. A gente tem uma linguagem específica, mas eu acho que o nosso trabalho ele tem que acabar englobando. Ele é um cinema global também. Eu acho que a gente não pode ser tão bairrista. A gente diz que o gaúcho é bairrista. Acho que o cinema brasileiro também é um pouco bairrista, né? Eu acho que isso, a crítica cai muito em cima disso. Quando você faz um filme que diferencia um pouco dessa linguagem, buscar um pouco da outra brincadeira, de outras referências que sejam um filme italiano, um filme francês. Eu acho que sempre a crítica acaba que defende muito essa visão brasileira das coisas. Eu acho que a arte é a liberdade, a gente tem que estar aberto para as coisas. Então, a crítica ela sempre funciona para te trazer uma coisa, o contraponto, na verdade, né? Eu acho sempre super importante, mas ao mesmo tempo eu penso que alguns críticos são um pouco, como é que eu posso dizer, são um pouco ácidos demais. Eu acho que as coisas não são por aí, né? A arte ela é uma coisa muito delicada, uma coisa muito difícil de carregar assim com muita brutalidade. Acho que ela tem que ser tratada com mais delicadeza. E eu já tinha feito alguns curtos, ou seja, a minha história agora no longa ela é muito nova ainda, né? Então, e a minha relação com a crítica, principalmente com a crítica mais séria, mais elaborada, menos assim a crítica diária dos jornais e tal, mas com a crítica das revistas, dos sites especializados, sempre foi no sentido de poder entender a expansão daquela obra de arte que eu estou vendo, né? Então, se eu vejo um filme, me interessa ler a crítica que deixa a minha leitura do filme sobre a obra de arte muito mais profunda, né? Seja no sentido positivo, de elogio à obra, tal, seja no sentido das limitações do autor dela, ou do que a obra diz. Então, para mim, esse sentido, a minha relação com a crítica, sempre vai nesse sentido de enxergar muito mais do que gostei ou não gostei, né? Essa crítica não me interessa, né? Quando eu abro o jornal, eu falo, ó, veja o filme tal, ou não assista esse filme porque ele é ruim. Isso para mim é muito pobre, muito pouco, né? O crítico tem um pouco essa função de expandir os horizontes, enxergar a obra para além daquilo que está nela. Olha, veja bem, eu acho que a crítica tem um papel fundamental para qualquer atividade artística. Eu acho que, como artista, eu acho que a gente leva sempre em consideração, e tem que levar em consideração, e é importante para a gente saber o que os críticos pensam sobre o nosso trabalho. Agora, assim, o que eu acredito, e por isso, para mim, assim, quando a crítica não é muito favorável, ou mesmo sendo muito favorável, para mim eu nunca me pauto como a coisa mais importante no meu trabalho. O mais importante para mim é o público, que é para isso que o filme é destinado, para isso que o nosso trabalho é destinado. Então, assim, para mim, cada um tem um papel, a crítica tem o seu papel, deve cumprir, é fundamental, é importante, deve se levar em consideração, mas, assim, o que eu acho que é perigoso é que, às vezes, alguns críticos, às vezes, não têm, primeiro, a cultura necessária para avaliar aquilo que eles estão avaliando, já outros têm até muito mais cultura do que o necessário, mas alguns não se preparam, não têm o preparo exato. Então, assim, como é que uma pessoa que não se prepara para ser crítica vai falar mal de um trabalho que ele julga que não se preparou para ser um trabalho? Isso eu acho que é uma coisa. E outra coisa é que eu acho que nunca a crítica pode ser maior do que o trabalho. Entendeu? Assim, nunca a crítica deve ser levada em consideração, nem pode incorporar uma importância maior do que o filme. Maior do que nem o filme, assim, nem o diretor é maior do que o filme, nada é maior do que a obra. O mais importante é o filme, e ele é superior a essas coisas todas, eu acho. A agência Rádio Web, considerada a maior agência de notícias de rádios no Brasil, completou 10 anos no último dia 23 de agosto. Em breve, a empresa deve alcançar a marca de 10 milhões de downloads por parte das emissoras de rádio cadastradas que usam material jornalístico disponibilizado. Sediada em Porto Alegre, a Rádio Web foi fundada pelos jornalistas Paulo Borges, diretor-geral, Caroline Melo, diretora regional Sul, Daniela Madeira, diretora regional Sudeste, e Juliana Turati, que deixou a equipe e deu lugar a Geone Musquer, diretor regional Brasília.
A agência conta hoje com 59 colaboradores, além de 13 correspondentes. Todos os dias são produzidas 70 matérias que ficam no site durante 24 horas. O número de downloads por dia chega a 8.000. A 21ª edição do Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão vai ser realizada no Centro de Eventos do Hotel Serrano, em Gramado. Esta é a primeira vez que o encontro, promovido pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e TV, a AGERT, acontece na cidade turística da Serra Gaúcha. Neste ano, o congresso ocorre entre os 2 e 4 de outubro e tem como tema Convergência, Integração e Inovação. A AGERT anunciou algumas novidades nesta edição, entre elas a exposição de equipamentos de rádio. A expectativa é que também ocorram debates com representantes do Ministério das Comunicações e da Anatel. De volta com o Mídia em Foco de hoje, tratando do tema da crítica de cinema, um especial aqui direto do Festival de Cinema de Gramado, com a presença de 2 críticos de cinema do Brasil, a Ivonete Pinto e o Marcelo Miranda. A Ivonete Pinto, como apresentamos no primeiro bloco, crítica de cinema e professora da Universidade Federal de Pelotas e também vice-presidente da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E o Marcelo Miranda, crítico do jornal O Tempo, de Minas Gerais, e também membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. A gente falou um pouco no início do programa sobre a Abracine. E tu comentaste, Ivonete, sobre o fato de ser uma associação tão nova e que não existia no Brasil. Hoje temos uma associação. Isso reflete, além das novas tecnologias, algum outro movimento que tu perceba da sociedade? Precisa ter crítico de cinema no Brasil? Precisa ter crítico de cinema, como a gente defendeu no bloco anterior, e precisa ter entidade que represente esses críticos. Eu acredito muito na organização. Não é uma entidade de classe, nós não fizemos a associação para batalhar por melhores salários dos críticos, porque, na verdade, a crítica não é uma profissão, ela é uma atividade dentro, em geral, do jornalismo, mas que pode ser exercida, assim, um economista que escreve numa revista, enfim, é uma atividade. E a gente acho que já deixou claro para o telespectador a importância dela. E a gente mesmo agora, eu acho que tem ganhado uma consciência da importância de nos organizarmos, né? Porque até agora a crítica era vista através de nomes apenas, né? O fulano de tal, que escreve no veículo tal, né? Agora, a Abracine, isso é uma coisa incrível, porque é uma associação que recém surgiu, foi agora em julho, no Festival de Paulínia. Agora as pessoas, é óbvio, as pessoas do nosso meio, do mercado cinematográfico, já passam a fazer referência à associação para falar da crítica, né? Isso é muito importante. E preciso fazer referência aqui a um episódio que está sendo muito importante para o nosso movimento interno, para a nossa ideia de importância de uma associação, que reforça a importância de uma associação, que foi a censura a um filme no Brasil, que no momento está proibido de ser exibido em todo o território nacional, que é um filme de gênero, um filme fantástico, de terror, que chama A Serbian Film, um filme sérvio. Talvez o telespectador já tenha tido a oportunidade de ler, porque realmente está ganhando muita divulgação esse fato. E a Abracine foi a primeira entidade a lançar uma nota em repúdio a essa proibição. E a gente fez já um seminário aqui em Gramado e vai continuar numa atuação bastante firme em relação a isso. Isso também aconteceu em Minas Gerais, né, Marcelo? Quer dizer, é um movimento meio nacional e isso só pode ser feito na existência de uma associação nacional, no caso da Abracine. Regionalmente, tem importância também participar de uma associação de críticos?